o coordenador pedagógico Anderson Gama para estar conosco. E você falou muito bem no começo, dando essa orientação, essa pincelada para os pais que vão escolher a escola. Então, independente da idade da criança, esse olhar dos pais deve ser severo na hora de escolher uma escola, Anderson? Perfeitamente. É importante que a família ela entenda o processo de educação como uma construção junto com a escola, né? Porque achar que simplesmente entregar a criança numa escola do portão para dentro e o milagre da educação vai acontecer, isso não existe. É claro que existe todo o processo do ensino, das dinâmicas que a escola vai favorecer, mas a escola só consegue potencializar o trabalho que ela desenvolve se a família está presente. E isso que a gente vê uma diferença, às vezes, muito grande dentro de uma mesma escola de desenvolvimentos diferentes de alunos. Então, como que a família ela consegue participar desse processo? Incentivando e sempre engajando a criança, estimulando a criança. A gente fala que a criança ela é um ser humano que está em desenvolvimento. E o desenvolvimento ele só acontece com a repetição de experiências. Então não é um momento mágico onde a partir de agora eu aprendi a ler. Não, é um processo de construção. Então, claro que uma criança que, por exemplo, a família participa lendo todo dia, seja à noite antes de dormir, ou seja durante o dia mesmo, fazendo uma brincadeira com um livro que incentiva a leitura, é natural que essa criança vai ter uma facilidade maior, vai ter uma rota de aprendizado mais fácil e isso vai fazer com que ela tenha menos estresse no processo de aprendizado. E isso favorece muito. Agora, é importante que a família também consiga perceber se existe o movimento da escola para se comunicar com a família. Hoje... Que isso tem que existir também. Tem que existir. O que a gente se preocupa muito hoje, quando a gente fala de educação no Brasil, é que a história da construção da escola no Brasil, ela veio muito para atender uma demanda de indústria, de formar pessoas para um mercado de trabalho. Só que essa visão ela ainda é muito arcaica. Se a gente for olhar na história do Brasil, a criança só foi considerada um ser de direitos na década de 90, com o ECA. Então, ainda existe uma cultura muito enraizada de que para criança qualquer coisa serve, que para criança é café com leite, e não é assim. A gente precisa colocar a criança no centro da escola e quem tem que ser a estrela da escola é a criança. Então, por exemplo, uma família que está procurando uma escola, seja visitando a escola do filho, uma escola pública, ou seja procurando uma escola particular, na visita, por exemplo, que faz ao ambiente, perceber quanto de produção das crianças está em destaque. Porque a criança ela só percebe que ela é importante se o que ela produz no dia a dia da sala de aula consegue ser evidenciado. Isso você está falando, por exemplo, os pais vão visitar pelos corredores, nas salas de aula, aquela pintura que a criança fez, um trabalhinho, o projeto, né, que muitas vezes, dependendo da idade, fazem juntos. Ou seja, isso deve aparecer. Sim, isso é uma evidência forte de que a escola valoriza a produção da criança e não simplesmente a palestra-aula do professor. Porque se a escola centraliza muito o trabalho dela em cima do professor, isso não é um problema valorizar o professor, mas o professor não é o centro da escola, o centro é a criança. E o professor é o mediador desse conhecimento. Se a aula é só uma repetição de conteúdos, a criança não produz nada. Se ela não produz nada, ela não consegue mostrar isso para fora da escola, para os corredores. Agora, uma escola onde os trabalhos estão sempre vivos, sempre dinâmicos. Você foi hoje na escola, eram alguns trabalhos. Mês que vem, está tudo diferente, isso significa que existe um processo pedagógico, existe uma metodologia de ensino. Porque a gente também tem que tomar cuidado, que às vezes a escola entende que então é importante o ambiente ser vivo, ter uma arquitetura bacana, ok, mas se o que está exposto na escola em fevereiro é o mesmo em novembro, então não houve processo, só houve uma preocupação do ambiente ser bonito. Mas a escola, além de ser bonita, ela tem que ser parte da criança, e a criança tem que ser parte da escola. Quando você faz uma decoração de um corredor, por exemplo, vou dar um exemplo lá na nossa escola, a gente agora está com a decoração de primavera, porque semana passada começou a primavera, sim. Então todos os alunos montaram as florzinhas, eles fizeram toda uma decoração desse ambiente de primavera. E aí os alunos percebem isso. Por exemplo, no ensino médio, eles fizeram uma decoração do Setembro Amarelo, uma campanha em combate ao suicídio feito pelos alunos. Que legal! Então, isso mostra que o aluno ele tem um momento de aprendizado formal? Tem, mas ele tem que ir além disso. Porque hoje o que vale muito, até para a sociedade, não é o que eu sei, mas é o que eu faço.
né? A gente tem que sair um pouco da cultura que a escola é só o lugar de ensinar a conhecer, mas a gente também tem que ensinar a fazer. E você só ensina a fazer se você dá espaço para fazer, né? Às vezes a escola não pode perguntar, não pode fazer, não toca aí, não mexe nisso. E isso não favorece a criança a se desenvolver. Então, ainda mais nessa sociedade... E os processos desse aprendizado, desse conhecimento, é empírico também. A criança tem que tocar, ela tem que fazer, ela tem que mexer, ela tem que construir, né? Ela tem que mostrar. Tudo isso faz parte desse conhecimento que é adquirido junto com aquilo que se aprende das disciplinas, geografia, história, seja lá o que for, que seja destinado àquela idade da criança. É nesse ponto que você está colocando. A criança tem que produzir. Exato. E além disso que você trouxe, a criança tem que errar. E ela tem que se sentir bem em errar. Quando a gente tem todo um processo de ensino focado apenas numa prova, onde a criança não pode errar, ela já se sente um pouco acuada. E nesse processo, é o que a gente fala, 30 anos atrás, o deter o conhecimento era o destaque da escola. Hoje, eu posso não saber exatamente a capital de um estado do país, mas rapidamente com o Google eu consulto e eu consigo achar. Eu posso não saber uma fórmula de física, de matemática, mas rapidamente com o Google eu consigo achar essa resposta. Agora, o que a internet não sabe, a resposta pronta é como resolver o problema das pessoas. Então aí que vem um lado humano, porque só o humano consegue entender o outro humano e poder resolver problemas reais. E aí que está o grande diferencial da escola. Quando a escola entende isso e traz isso para um mini maternal de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, quando a escola se preocupa em adaptar o ensino para uma criança, naturalmente isso faz com que a criança possa sair para a sociedade pronta para essa sociedade que ela precisa entender, de ser uma sociedade que se preocupa com as pessoas. Então, eu acho que quando a gente está procurando uma escola, a gente tem que procurar uma escola que se preocupe em formar uma criança para um mundo mais humano. Achar que a gente está procurando uma escola simplesmente para colocar meu filho na universidade, para passar no vestibular, eu acho que é apequenar demais a importância que a escola tem na sociedade. Olha, e pensando aqui no que a Júlia Ramos colocou, né? Ela falou assim que o filho dela estudou na escola pública e já está na 3ª faculdade. E muitas pessoas falam, não vou colocar em escola pública, meu filho não vai conseguir chegar na faculdade. Agora, a participação destes pais, mesmo que numa escola pública, apoiando esta criança, esse adolescente, esse jovem, para que ele se desenvolva dentro da sua fase, da faixa etária e do conteúdo destinado àquela faixa, isso faz com que a criança desenvolva. A ausência dos pais pode causar o quê? Bom, a ausência dos pais no processo de escolarização da criança, eu acho que afeta 2 pontos centrais. O primeiro é a questão da criança achar que apenas a escola é ambiente de aprendizado e em casa eu não faço nada, eu não aprendo nada, não existe momento de aprendizado e isso não é o que acontece. A gente está aprendendo a todo momento. Quando a família participa do processo da escola, a criança observa tudo que está ao seu redor e tudo aquilo é um potencial de aprendizado. Então, isso é um primeiro detalhe, a questão da cultura do ensino, cultura do aprendizado, que faz toda a diferença. O segundo ponto, e aí associando isso direto às escolas públicas, por exemplo, é que o que a gente percebe, infelizmente, no Brasil, é que muitos prefeituras, governos de estado e até mesmo em nível federal, não possuem um plano de ensino. Simplesmente existe uma escola com uma estrutura física e acaba por aí. Se a família não exige da escola ter qualidade, ter segurança, ter projetos de desenvolvimento, acaba que ninguém exige isso e a escola pode apresentar um mau desempenho. Por isso que a gente vê no Brasil, são as mesmas escolas públicas com os mesmos investimentos, mas níveis de aprendizado muito diferentes. E aí você vai entender nessas escolas públicas o que é diferente. É o diretor daquela escola que tem um brilhantismo a mais, são os professores? Pode até ser, mas o essencial é que a família daquela comunidade participa efetivamente. E aí, às vezes, a pressão da família é para que exista um projeto pedagógico, ou seja, exista um planejamento, o que se quer se trabalhar, qual vai ser o projeto do ano, o que está sendo feito. Às vezes, essa cobrança do governo público vem por investimentos, às vezes a diretora ou os professores querem fazer um trabalho diferente, às vezes não tem uma estrutura física, não tem uma sala de artes, não tem, às vezes, um equipamento de robótica, e aí a prefeitura, o governo precisa fornecer isso. Mas também a questão do ambiente social.
né? Quando a família está presente, quando os alunos entendem a escola como o lugar deles, isso reduz drasticamente os níveis de indisciplina, as questões, às vezes, de violência. Então, esse sentimento de pertencer à escola, ela tem que ser um patrimônio da infância. A escola faz parte da infância e a gente tem que cuidar da escola. Só que esse sentimento só existe se a escola dá abertura para a criança participar da escola. Se a escola ainda mantém aquela estrutura completamente rígida, aqui só tem nãos e nãos, a criança tem aversão àquele ambiente e aí ela não se sente participante e é natural que daí os casos de disciplina acontecem. Então, infelizmente, é o que a gente percebe. Quando a família está ausente do processo da escola, com um governo que é ausente, faz com que a escola pública tenha, às vezes, indicadores muito ruins, o que a gente vê nos dados do Brasil. Isso que, às vezes, diferencia uma escola particular de uma escola pública. É que, na escola particular, por muitas vezes, a direção, quem mantém aquela escola, tem a interesse de que aquilo seja bom. E nem sempre isso acontece, infelizmente, com os nossos prefeitos, com os nossos governantes. Não existe uma cobrança para que seja bom, né? E como que é a força disso? Seja na escolha dos nossos representantes, seja na cobrança mesmo na rua, olha, de tudo. E educação, o que vai ser? Enquanto a população não levar a educação como princípio moral importante, a gente não vai ter melhora nisso, porque ninguém vai ver que isso é decisor de políticas públicas e tudo mais. E aí, vocês com certeza veem muito nas redes sociais, muita gente colocando lá, a escola é para ensinar geografia, ciência, eu já vi isso muitas vezes. A educação se dá em casa, são os pais que educam os filhos, a escola ensina. Mas o que nós estamos colocando aqui é que tem que ter esta fusão família-escola. Tudo pelo bem da criança, é pelo bem do seu filho. Se você não cobra, se você não pergunta, se você não quer saber e se você não se interessa até mesmo pelo que o seu filho está aprendendo, você não está em cima ali, sabe, vendo o material que ele traz para casa, a lição que ele tem para fazer, aquilo que ele está aprendendo, seu filho pode ou aprender menos, né? Não é isso, professor? Sim. Numa sala de aula com 30 alunos, a realidade de cada um é diferente, os pais mais próximos dão a possibilidade dessa criança se desenvolver um pouco mais. Não é que aquela criança é mais inteligente ou menos do que a outra, mas a presença dos pais, a cobrança dos pais, o envolvimento dos pais faz toda a diferença no resultado da criança, do aprendizado da criança. Exatamente, porque quando a família valoriza o processo da educação, primeiro que a criança vê que se isso tem valor para os pais, naturalmente ela traz esse valor para ela mesma. Essa valorização pode ser, por exemplo, como uma família não aceitar que o filho não deixe de entregar uma lição, levar os processos da escola com rigidez, chegar no horário, né? Então estar presente, saber quando é a prova, perguntar para o filho se ele já estudou, se ele já se preparou, perguntar se foi tudo bem. Uma pergunta muito simples, todo dia quando chegou em casa, filho, como que foi hoje a escola? Teve alguma coisa diferente? Então, quando a família mostra que ela está interessada nesse processo, e esse interesse às vezes consome 5, 10 minutos do dia, mas daí o aluno, naturalmente a criança percebe, pô, meus pais, que são a minha referência moral, se preocupam com isso, então eu preciso também me preocupar com a escola. Então isso já dá um peso moral e também ajudar a escola na questão da liderança, né, do professor. Quando o pai e a mãe legitimam a autoridade do professor dentro de sala de aula, naturalmente a criança consegue prestar mais atenção, porque ela tem um respeito maior. Quando a família não legitima a autoridade do professor, então o professor chamou atenção. Ao invés da família, às vezes, chamar a atenção do aluno e mesmo depois, em parte, conversar com o professor, olha, eu achei que não foi adequado, mas conversar... Os adultos terem a conversa de adultos, hoje o que a gente vê, infelizmente, é o adulto querer justificar o erro da criança na frente da criança. Isso faz com que a criança ache que o professor está sempre errado. E aí ele vai para a aula com uma postura diferente. Então, são pequenas ações, mas a família, quem é autoridade e referência na vida da criança é a família. A família precisa nos apoiar em trazer esse apoio junto com o aluno, porque a gente passa muito tempo com os filhos deles, né? Mas escola e família são parceiros nesse processo. A gente não está competindo. Quem realmente ensina os princípios morais são a família, sim, mas é na escola que ele vai praticar isso. É na escola que ele vai praticar honestidade não colando numa prova. É na escola que ele vai compartilhar solidariedade ajudando um colega. Então a escola é o ambiente onde os princípios acontecem. E a escola pode ajudar nisso, né? Então é muito importante que a família se sinta confiante
pedagógicos que a escola tem. Mas antes disso, a escola tem que ter um processo pedagógico. Hoje o que a gente vê, infelizmente, é coloca as crianças na sala, cada professor faz o que quer. Não existe Faz do seu jeito. E isso é ruim, porque daí... E tem coisas que a gente não concorda, mas vamos lá, conversamos, expomos nossa opinião, escola e família caminham juntas. E depois ela elogiou a receita aqui, né, da Dani. E o Tiago complementa aqui. Há uma escolha que, inclusive, me chama... há uma escola, acho que é isso que ele quer... É isso. Eu questionei o porquê do rótulo e ela me respondeu que eu sou mais presente que o pai, a criança, de chamar. É uma que escolheu, chama ele de pai, que mais do que o pai que convive. Infelizmente isso, olha, isso que isso é triste, hein? A gente, às vezes, tem até relatos, por exemplo, uma professora de educação infantil entra num processo de gravidez e o aluno, às vezes, fica com ciúmes da professora porque, às vezes, o vínculo de maternidade está mais com a professora. Isso por causa que não existe interação, às vezes, família-aluno. Então, a escola não é um lugar de sequestrar a maternidade nem a paternidade. A gente é um outro processo que trabalha junto com a criança. Achar que vai colocar na melhor escola e que daí eu não preciso mais interagir com meu filho, esquece, porque não é isso educação. Educação não é uma concorrência com a família, é trabalhar juntos em prol de uma única coisa, o máximo desenvolvimento da criança. Então, de novo, a gente tem que colocar a criança no centro do processo. Família tem que olhar para a criança como o objetivo da formação. Escola tem que olhar para a criança como o centro do processo. Quando os dois fazem isso, a coisa funciona. Agradecendo a Maria Cláudia de Matos Miranda, ela colocou que os 3 filhos dela são de escola pública, ela foi professora em escola pública por 28 anos e ela agradece muito a Deus, porque os 3 filhos foram estrelas. Legal, Deus te abençoe. Obrigada a todos que participaram conosco, que deixaram para nós aí a sua participação. Agradecemos também ao professor, né, e coordenador pedagógico, Anderson Gama. Foi muito legal e a gente teria mais coisas para falar. E lembrando, por favor, eu sei que tem muitas avós que hoje ajudam os pais, porque os pais têm que trabalhar, a criança tem contraturno, não tem enfim, cada um tem o seu problema, cada família tem que sentar, tem que conversar para colocar, como o Anderson falou, a criança no centro dessa atenção, seja na escola, na família, escola-família. Então, vamos pensar nas nossas crianças como o alvo do nosso carinho e alvo do nosso futuro também, né? Porque o futuro deles é o nosso também. Anderson, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre educação, é um prazer. A gente precisa falar mais, valorizar a educação no país, porque só assim a gente vai conseguir construir um Brasil justo para todo mundo. Eu também quero. Eu também quero. Obrigada mesmo.